apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus. Graça e paz a você que me assiste agora pela internet, através do Facebook. Glória a Deus pela sua vida. E eu oro para que Deus lhe dê entendimento da palavra que vai ser ministrada nesse momento. A vocês aqui na igreja, graça e paz também. E que haja ministração de revelação e sabedoria da palavra de Deus. Amém? Coloque a sua mão na Bíblia, vamos orar por algum instante. Feche seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, revela a Tua palavra, é o que eu oro, é o que eu peço, e eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos Teus planos pode ser impedido. Quantos milhares de ovelhas, de filhos de Deus estão agora me ouvindo, e os que vão me ouvir amanhã, no futuro. Eu já oro de antemão por aqueles que vão ouvir ainda essa ministração e este meu apostolado. Eu oro para que o Senhor revele, porque na verdade, Senhor, esta é a minha petição, esse é o meu desejo, que o Senhor revele a Tua palavra, a Tua graça aos Teus filhos, para que eles não vivam mais enganados, para que eles reinem em vida através da graça e do apostolado. É o que eu oro, é o que eu desejo, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Desde já te agradeço, dizendo: em tudo te dou graças. Amém e Abba Pai. Aplauda o Senhor comigo, por favor. Glória a Deus. Ovelhas, eu tenho um assunto hoje muito importante. Aliás, todos são importantes, mas cada assunto é um assunto diferente. Cada um é importante na sua área. O que é ser cristão? O que é ser cristão? Ser cristão é apenas vir na igreja, ler a Bíblia, passar a pertencer a uma igreja, aí já quer dizer que é cristão? Uma pessoa que antes não ia na igreja, aí passa a vir na igreja, não lia a Bíblia, aí passa a ler a Bíblia, ele já pode ser chamado de cristão? O que é ser cristão? Qual a sua definição? O que você pensa? O que é ser cristão? Bom, na letra, a palavra cristão significa semelhante a Cristo. Na letra, semelhante a Cristo. Mas vamos ver na Bíblia o que é de fato, de verdade, ser cristão. Eu já orei, essa ministração Deus me deu já faz mais de uma semana, e eu espero que o Espírito Santo te inquiete e fale muito com você, assim como ele falou comigo, muito sobre essa palavra. Porque talvez, provavelmente, a sua definição de cristão não seja a mesma que Deus me revelou pela palavra. E se estiver escrito, eu creio. Vamos começar aqui essa ministração em Atos capítulo 11. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Eu tenho alguns textos para ler, então vai ser muito maravilhoso que você acompanhe, você também na internet, ou pelo Facebook, né? Acompanhe na sua Bíblia. E de preferência, anote num papel os textos que eu vou ler. É verdade que nesta ministração sairá muitas frases apostólicas e frases proféticas, que eu chamo de provérbios de MGA. Né? São revelações que Deus me dá ao longo da ministração. Anote também que é muito bom para a sua vida, para a sua edificação. Diga a todos, o que é ser cristão? Atos 11, verso 21. Vamos começar aqui. Em Atos 11, verso 21. Atos 11, verso 21. Diz assim: a mão do Senhor era com eles. Lembra quando eu fiquei o mês de maio inteirinho pregando sobre a unção? A mão do Senhor significa a unção do Senhor. Atos 11, 21. A mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Diga, glória a Deus.
E chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Havia uma igreja em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. Era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Olha que qualidade bonita para um... agora está difícil falar para um cristão, né? Porque depois que eu fazer a ministração, a sua definição de cristão vai mudar. Mas ele eu posso chamar de cristão. Atos 11, 24. Era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Partiu então Barnabé para Tarso, em busca de Saulo. E tendo-o achado, levou para Antioquia. Por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Sublinhe essa frase na sua Bíblia. Pela primeira vez, foram chamados cristãos. Isso é muito, muito forte essa frase, hein? Essa frase é muito forte. Os discípulos, Atos 11, 26. Em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Por que será que foram chamados de cristãos? Se você vê aqui um pedacinho do contexto, você vai ver no verso 21 que a unção de Deus estava sobre eles. Mais um pedacinho do contexto, olha aqui no verso 24. Eram homens de bem, cheios do Espírito Santo e de fé. Isso me faz pensar e entender e compreender que cristãos, verso 21, são homens e mulheres que têm a unção de Deus na vida deles. Amém? Isso me faz entender, crer e compreender que cristãos são homens e mulheres que, 24, são pessoas de bem, cheios do Espírito Santo e cheios de fé. Amém? Mas não só isso. Eu disse que eu tenho outros textos para ler, vários textos que eu vou ler hoje. Para definir, você vai sair daqui nessa noite, e você que me assiste, você vai ter de fato, de verdade, a verdadeira definição do que é ser cristão. E por que é preciso fazer essa ministração? Por um importante motivo. Nós estamos no século 21, no ano de 2013. Daqui 4 anos, 2015. Daqui 7 anos, 2020, por aí vai. Estamos no século 21. Por que é tão importante eu fazer essa ministração? E gravar. Está sendo gravado e filmado. Por quê? O mundo mudou a definição de ser cristão. A verdadeira definição de ser cristão, pelo passar do tempo, o mundo mudou o conceito de ser cristão. Então eu estou vindo aqui, para a glória de Deus, em nome de Jesus, resgatar, através da Bíblia, da palavra de Deus, o verdadeiro sentido e o verdadeiro significado do que é ser cristão. Porque hoje em dia, hoje em dia, lá fora, todo mundo é cristão, né? Não é assim? Não conhece a Bíblia, não teme a Deus, não é? Não se desvia do mal, vive impiamente e fala, eu também sou cristão. Falam ou não falam? Mas você está vendo aqui em Atos 11, 24, que tinha um homem cristão, que era um homem de bem, era um homem cheio do Espírito Santo. Era um homem cheio de fé. E me permita, e tem que ser. Se o cristão não for cheio do Espírito Santo, quem é que vai ser nessa face da terra? Quem está entendendo? Alô? Alô? Eu, você, nós nascemos para sermos cheios do Espírito Santo.
A unção, que é algo espiritual, sobrenatural, deve ser natural para vocês. Amém? Nós nascemos para ser cheios do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo, Quem recebe essa palavra? Não estou nem na beirinha da mensagem. Não estou. Não estou nem na beirinha da mensagem. Sabe quando você viaja, quando eu vou para o Rio de Janeiro, às vezes viajando de carro, voltando de lá para cá, São Paulo, 490 e poucos quilômetros. Quer dizer, estou longe de São Paulo ainda. Você está dentro do carro e tal, você pensa que andou bastante. Quando eu vim de Cuiabá para São Paulo, nossa, 16 horas. Quando você sai de Cuiabá, Mato Grosso, já andou. São Paulo, 980 quilômetros. Está longe pra caramba. É isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou nem na beirinha ainda da ministração da mensagem. Eu vou entrar no âmago da ministração que o Espírito Santo mandou trazer. Então você vai entender o que é ser cristão e vai perceber claramente que o mundo deturpou, distorceu o significado do que é ser cristão. Quem está entendendo? Mateus capítulo 5, por favor. Nós vamos ver uma placa aqui agora. Já que eu estou na estrada e eu estou partindo para um destino, eu preciso ter um rumo, né? Vai aparecer uma placa aqui, da onde eu quero chegar. Na placa está escrito Mateus capítulo 5. Você vai entender o porquê que eles, em Atos 11, pela primeira vez foram chamados de cristãos. Aí você vai ver o verdadeiro significado do que é ser cristão, e você mesmo vai perceber que o mundo deturpou. O mundo distorceu o que é ser cristão. E infelizmente parece, é claro que eu não creio nisso, mas infelizmente parece que a voz do mundo é mais forte. Prevalece, né? Já dizia o Illuminati Hitler, uma mentira contada várias vezes torna-se verdade. Hitler era um Illuminati. Ele tentou, 1930, 40, aquele tempo dele, 1920 para frente, ele tentou reduzir a população. Já era projeto Illuminati. E ele mesmo assim, ele conseguiu levar mais de 6 milhões de judeus. Mas o mundo não é só 6 milhões de pessoas, mas ele levou mais de 6 milhões só de judeus. Isso é o que o Illuminati tem em mente, tá? E agora nós, no século 21, eles ainda têm um projeto de reduzir a população, com a famosa chamada Nova Ordem Mundial. No nosso site, graçaapostolado.com, tem um link, na página inicial tem um link, a Nova Ordem Mundial. Clica nesse link, tem vários vídeos, o que é a Nova Ordem Mundial, o que é Illuminati, quem são os Illuminati. Graçaapostolado.com, na página inicial tem um link, a Nova Ordem Mundial. Clica ali, irmão, adquira conhecimento para você não ser enganado amanhã. Provavelmente você já está sendo enganado se você não sabe o que são Illuminati. Se você não sabe nada sobre Nova Ordem Mundial, provavelmente você já está sendo enganado. É fácil. Clica lá e adquira o conhecimento. Mateus capítulo 5, quem já achou? Agora eu vou entrar no tema, o que é ser cristão? Porque as pessoas pensam que ser cristão é vir na igreja, cantar louvores. Alô? As pessoas pensam que ser cristão é pertencer a uma igreja evangélica. As pessoas... Alô? Olha onde eu estou mexendo, hein? Tá percebendo que eu estou indo devagarzinho, estou respirando? Que eu preciso que você compreenda. As pessoas pensam que ser cristão é começar a vir numa igreja que fala de Deus. As pessoas pensam que ser cristão é começar a ler a Bíblia. Ah, pastor, ele não é. Quer que eu responda ou quer que eu explique na Bíblia? As pessoas pensam que ser cristão é passar a congregar numa igreja evangélica. Igreja cristã. Ah, então já faz 10 anos que eu estou nessa igreja, então eu sou cristão.
o tema, o que é ser cristão. O negócio vai pegar, hein? Mas se tiver escrito, eu vou te mostrar o que é ser cristão. Isso é para mim, isso é para você, isso é para qualquer um que crê em Deus, que crê em Jesus, que crê na Bíblia. Vou te mostrar o que é ser cristão. E aí você, como Paulo disse, julgar é vós mesmos se permaneceis na fé. É você que vai falar se você é cristão, não sou eu. Porque na graça não tem condenação. Quem sou eu para falar você não é cristão? Não vou falar. Mas eu vou ler a mesma Bíblia que você tem. E o Espírito Santo que falou comigo e que também habita em você vai falar com você. Eu já orei. Amém? Deixa eu dar uma respiradinha. Mateus 5, verso 10. Mateus 5, 10. Jesus, quem crê em Jesus? Jesus falou, Mateus 5, 10, Jesus diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição. E quem é que quer sofrer perseguição? Então vocês já começaram a entender o que é ser cristão. Ninguém quer saber de sofrer perseguição. Se falar de perseguição, a pessoa vai embora da igreja. Mateus 5,10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Aí você fala assim, mas eu não fiz nada, por que eu tenho que sofrer perseguição? Eu vou ler alguns textos, aí você vai ver. Olha, a Bíblia é clara, o Espírito Santo. Eu vou ler uns textos, você vai ver se encaixa ou se não encaixa. E o Espírito Santo vai dando sinais, se você está no caminho certo ou no caminho errado. Pastor, mas eu não sou ovelha? Não, o assunto não é esse hoje. Está claro ou não está claro? Pastor, mas eu não sou salvo pela graça abençoada. O assunto não é esse. Eu vim te ensinar o que é ser cristão. Ovelha, você já nasceu ovelha. Salvo, você já nasceu salvo. O Espírito Santo você já tem. Então eu sou cristão. Será que eu já falei aqui, hein? Nem toda ovelha é cristã. Tem ovelha no Espiritismo. Tem ovelha no Hare Krishna. Tem ovelha no Candomblé. Quem está entendendo? Nem toda ovelha é cristão. Quem falou que toda ovelha é cristão? Ovelha é uma coisa, cristão é outra. Nem toda ovelha é cristão, hein? Tem ovelha no budismo. Tem ovelha no Candomblé. O Candomblé não é cristão. Na Quimbanda, na Umbanda, na magia negra tem ovelha. Você sabia? No satanismo tem ovelha. E aí? Então, nem toda ovelha é cristão. Eu vim te ensinar o que é ser cristão. Quem está entendendo? Porque lá em Atos 11, pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Então eu vim te ensinar pelo que o Espírito Santo me ensinou o que é ser cristão. Mateus 5,10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Se você é caloteiro, é mentiroso, é sem vergonha, faz um monte de coisa errada, é perseguido, então você não é bem-aventurado. Quem entendeu? Bem-aventurado, conforme Jesus, são aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Circule, por causa da justiça, marca na sua Bíblia. Você pode sublinhar, sofrem perseguição, circule, por causa da justiça. De novo eu falo, se você sofre perseguição, porque é caloteiro, é sem vergonha, é mal pagador, e fofoqueiro, e anda na carne, cachaceiro, pinguço, então você não é bem-aventurado. Está claro ou não está claro? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5,11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, circule, por minha causa. Aí você é bem-aventurado. Por quê? 11. Se te injuriarem, se te perseguirem, se mentirem e falarem todo o mal contra você, mas se não for por causa de Jesus, então você não é bem-aventurado. De novo eu falo, se é porque você anda errado, se é porque você vem plantando coisa errada, então não tem nada a ver com bem-aventurado. Tem nada a ver com ministração de anjo, com bem-aventurança.
Bem-aventurado quer dizer abençoado. Bem-aventurado quer dizer haverá anjos em favor daqueles, verso 11, que forem injuriados e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês por causa de Jesus, por causa de Cristo. 12. Regozijai-vos e alegrai-vos. Para aí. Você está de brincadeira, né, apóstolo? Quer dizer então que por causa de Cristo eu sou injuriado, eu sou perseguido, mentem ao meu respeito, e você está mandando me regozijar e alegrar? Ô apóstolo, tem pessoas que eu ajudei tanto que hoje ainda minha cara não olha. Mó ingratidão do Brasil. Passa por mim e na cara não olha. Ajudei tanto, apóstolo. Falei de Jesus, trouxe na igreja, a pessoa recebeu a graça, e a pessoa cresceu em graça, foi embora, nem tchau não falou, nem na cara não olhou. O que eu tenho que fazer, apóstolo? Verso 12. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande, cadê? Eu quero, cadê? Não, grande é o vosso galardão nos céus. Ah, eu pensei que eu ia ganhar um carro zero aqui. Cadê a minha casa, apóstolo? Cadê o meu carro novo? É nos céus? Por isso que muitos não são cristãos, ainda que venham na igreja. Porque a pessoa, ou melhor, traduzindo, ou melhor, generalizando, ninguém quer ser perseguido não, abençoado. Ninguém quer ser mal falado, ninguém quer ser... Olha o que Paulo passou. Eu não falei para vocês que o mundo mudou e deturpou? Qual é a mensagem do mundo a respeito de Jesus? Vem para a igreja que você vai ser empresário. Não é isso? Paulo pregava isso? Jesus pregava isso? Então tem coisa errada. Porque tem pessoas, no século 21, onde nós estamos vivendo, sendo chamadas de cristãos, mas na verdade, ele não está sendo chamado de cristão porque ele é perseguido por causa de Jesus. Ele está sendo chamado de cristão porque ele foi para a igreja para arrumar um emprego. Ele foi para a igreja para arrumar uma namorada. Ele foi para a igreja porque o bispo disse que ele vai ser empresário. Ele foi para a igreja porque o bispo falou que ele vai ganhar um carro. Deus vai dar um carro para ele. Espera um pouquinho. Eu não vi essa mensagem na Bíblia. Quem está me entendendo? Eu não vi Jesus dizendo para ninguém que ia dar um carro. Ah, pastor, mas no tempo Jesus não tinha carro. Tá bom. Eu não vi Jesus falar para ninguém que ia dar um jumento, que era o que ele usava. Ele não entrou na cidade em cima de um jumento. Eu não vi ninguém, eu vou dar um jumento se você me aceitar. Eu não vi Jesus falando, eu vou te dar um jumentinho se você me seguir. Ele falou isso? Pelo contrário, o filho do homem não tem onde dormir hoje, hein? As raposas têm onde dormir, as aves têm ninhos, mas eu não tenho aonde reclinar a cabeça. Você vai me seguir por quê? Por que você quer me seguir? Aí o nego já começou a pensar, Senhor, espera um pouquinho, eu vou ali enterrar o meu pai. Era conversa, mano. O cara já não queria mais seguir Jesus? É claro que não quer seguir. Um Jesus que não promete carro zero, um Jesus que não promete dar uma casa. Ele prometeu a vida eterna. Ele prometeu paz, gozo do Espírito Santo. Isso que ele prometeu. Então, quando a pessoa colocou os pés no chão, opa, seguir Jesus. O Senhor, eu lembrei, espera um pouquinho que eu vou ali enterrar meu pai e já volto. Deixa os mortos enterrar seus próprios mortos. Quando você vem e me segue, pergunta se ele seguiu. Lê a Bíblia e vê se ele seguiu. Por quê? Porque o Jesus verdadeiro da Bíblia não era como o bispo que está barganhando o reino de Deus, ganhando as pessoas com mentiras. Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um carro, e se não der, como é que faz? E aqueles que não receberam, como é que faz? Então por isso que eu falei para vocês que o mundo deturpou o sentido, o significado da palavra ser cristão. Dá um sinal quem está entendendo de fato de verdade eu estou falando.
Sabe quem era cristão? Sabe quem era cristão? Vê se você sabe de quem que eu vou falar. Cristão era um homem que foi açoitado. Cristão era um homem que foi preso injustamente, não fez nada, foi preso. No cárcere, prenderam os braços, prenderam as pernas, colocaram na cadeia. Meia-noite, começou a cantar. Ele e mais um outro cristão. Meia-noite, Atos 16. Meia-noite começaram a cantar e dar louvores a Deus. Pera um pouquinho. O apóstolo, o que aconteceu com esses dois mesmo? Bom, de tarde eles foram açoitados em praça pública. Já sabe quem é, né? Sabe quem é? Paulo e Silas. De tarde eles foram açoitados. Já foi açoitado? Não foi ainda, né? Está pensando em sair da igreja? Então pera um pouquinho. De tarde eles foram açoitados. De noite eles estavam presos na cadeia, algemados nos braços, nas mãos e nos pés. E tinha tomado açoite. Agora a pergunta é essa, abençoado. Não responde para mim não. Senão perde o mistério. Quantas vezes, ou você já vem dando glória a Deus aí, pelos açoites, pelas perseguições, quando não tem dinheiro, pelas dificuldades, quando põe fogo em 3 carros seus. Você já vem aí dando glória a Deus quando não tem mistura? Você já deu glória a Deus quando está desempregado? Você já deu glória a Deus quando tem que pagar a conta e não tem o dinheiro? Não está dando? Está reclamando da vida, murmurando, condungando, amaldiçoando. De cristão você não tem nem a orelha. Quem tem coragem de falar que está entendendo? O cristão da Bíblia é outro tipo. Quem está entendendo? O cristão da Bíblia é outro, hein? Tem pessoas que são chamadas de cristão, abençoado. Pessoas que ficam de mal de Deus. Tem pessoas que ficam de mal de Deus. Também não vou mais na igreja. Olha, Atos 17:30. Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Só pode ser isso. Que ousadia, hein? Não é ousadia? Também não vou mais na igreja. Você está pensando que é o quê? Eu não sou nada. Ele é tudo. Eu que preciso dele. Sou eu que preciso dele. Que ousadia louca é essa de mulher de Jó? Também não vou mais. Que ousadia louca é essa aí? Você está louco? Alô? Você está louco? Por que você está vivo? Como é que você consegue respirar? Por que seu coração está batendo já faz tantos anos? Do nada? Você está louco? Que ousadia carnal é essa? Ser cristão é outra coisa, hein? Tem alguém entendendo? O assunto é o que é ser cristão. E eu não estou nem na metade do caminho ainda. O assunto é o que é ser cristão. Para terminar essa porta aqui, Mateus 5, de uma pancada só. Mateus 5, 10, 11 e 12. Mateus 5, 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o carro zero. Amém? Mateus 5, 10. Bem-aventurados. Irmão, o Jesus verdadeiro é diferente do que te apresentaram aí na Igreja Universal, hein? O Jesus verdadeiro é diferente do que te apresentaram na Mundial. O Jesus verdadeiro é outro, hein? O Jesus verdadeiro, antes de cura, antes de dinheiro, de carro, ele fala do céu, da salvação, do perdão dos pecados, da santificação, do Espírito Santo habitar em você. O Jesus da Bíblia, antes disso, ele fala outras coisas. Quem está entendendo? Mateus 5:10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim persegui. Olha o consolo que ele dá. Olha o consolo. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós.
Tem gente que quer ser reconhecido como profeta. Tem gente que quer ser reconhecido como pastor, como pastora, como apóstolo. Quer ser reconhecido, quer ser chamado. Mas não quer ser perseguido por causa de Jesus. Reconhecido ele quer, mas perseguido não. Reconhecido quer ser, mas injuriado, caluniado não quer. Quem está entendendo? Ah, peraí que eu estou vendo mais uma placa. Tem mais uma placa aqui, ó. Mais uma placa. Mateus 5 ainda, verso 43. Qual que é o assunto hoje, igreja? O que é ser cristão? O seu conceito vai mudar, hein? Eu não estou nem na metade do caminho. O seu conceito vai mudar, hein? O que você vai lembrar de gente que sai no tapa, que paga com a mesma moeda, e fala que é cristão. Então eu vou ler uns textos de cristão, aí você vai ver se a pessoa é cristão. Posso ouvir um amém? Mateus 5, 43. Jesus falando: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É isso aí mesmo. O certo é amar meu pai, minha mãe, meus filhos, meu irmão. Tem que amar meu próximo. Meu inimigo quero mais que se lasque. Mateus 5, 44. Olha o que é ser cristão. Foi Cristo que ensinou. Mateus 5, 44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amar o meu inimigo. O cara quer me ver pelas costas, mó traíra, que me persegue pra caramba, fala mal de mim, fofoca, já inventou um monte de mentira, e eu tenho que amar meu inimigo? Ué, eu estou pensando que você é cristão, porque é isso que o cristão faz. Posso ouvir um amém? E tem mais, não só isso. Ele ora: Senhor, eu declaro a tua graça sobre aquele fulano, beltrano, ciclano. E ele começa a orar. É difícil, tá? Mas não é impossível. É só tirar a carne da jogada. Porque a carne quer se vingar, quer sair na porrada, quer descontar, quer falar um monte a carne. Mas ser cristão, se você ainda quer ser chamado, reconhecido como cristão, Mateus 5, 44. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele quem? Diga, Deus. Ele faz que o sol se levante sobre maus e sobre bons. Ele envia a chuva sobre justos e sobre injustos. Agora você sabe porque que o ímpio prospera também. Agora você sabe porque que o ímpio também anda de BMW, de Mercedes, de Audi, Turbo, tem jato, tem avião, tem iate, e não serve a Deus, não lê a Bíblia, não congrega. Quem está entendendo? Mateus 5, 46. Lá vai a lambada, hein? Quer ser chamado de cristão? Mateus 5, 46. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? Os políticos não são falsários e hipócritas? É isso que ele está falando. Lembra dos políticos do Brasil? Já lembrou? Então, eles são tudo falsários e hipócritas. No dia da votação, da eleição, vão na televisão, na maior cara de pau. Eu vou mudar, vou abaixar a inflação, vou fazer o viaduto, vamos construir um Brasil melhor. Eu, no meu governo, vou abaixar a taxa de limpeza, eu vou abaixar o transporte, o valor, a gasolina. Onde se viu isso? Eu vou abaixar. E não fez e não faz nada e nem vai fazer. Que é um safado, sem vergonha, mentiroso, hipócrita. Por isso que Jesus disse, não fazem os cobradores de impostos os mesmos? Não fazem os políticos a mesma coisa?
Mateus 5,46. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? E se saudardes, vocês da congregação cristã? Conhece alguém da congregação cristã do Brasil? Que só se saúdam entre eles. Paz de Deus, irmã. Paz de Deus. Eles falam paz de Deus. Não tem problema. Paz de Deus, irmã. Paz de Deus, irmão. Entre eles. Não respeita, não considera outros irmãos de outras igrejas, denominações e ministérios. Cambada de fariseus, hein? Cambada de fariseus, hipócritas. Aqui, ó. Mateus 5,47. Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Sede vós, pois, perfeitos. Quem recebe? Como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Tira a carne da jogada. Para de meninice, de molecagem. Vamos ser homem, vamos ser mulher, vamos ser adultos e maduros. Quem recebe essa palavra? Esse negócio de se vingar não é coisa de crente. Negócio de se vingar não é coisa de cristão. Vou me vingar. Eu estou vendo outra placa aqui, espera um pouquinho. Tem mais uma placa aqui. Mateus capítulo 10. O que é ser cristão? Saibam que o que Deus está te falando, primeiro falou comigo. Eu já tomei a injeção antes de você. Está doendo aí, já doeu em mim primeiro. Tá? Mateus 10, quem já achou? Verso 34. Que é ser cristão? Fala para o seu irmão, eu estou aprendendo o que é ser cristão. Mateus 10, 34. Olha o que Jesus falou. Mateus 10, 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Pois eu vim trazer divisão. Ô pastor, para aí. Eu estou pensando que você está falando de Jesus. Não, mas é de Jesus mesmo que eu estou falando. Mas que conversa é essa, pastor, que eu vim trazer divisão? Eu não estou sabendo nada disso. Eu fui para a igreja batista, ninguém me falou. Pastor, estou na igreja presbiteriana, nunca ninguém me disse essas coisas. Jesus trazer divisão? O Jesus é paz. Jesus é amor. Jesus é bom. Ô pastor, que Bíblia é essa que você está lendo? Jesus trazer divisão? Vamos continuar lendo. Para deixar bem claro. Mateus 10, 34. Todas as Bíblias têm. Não penseis que vim... Jesus falando. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz. Vim trazer espada. Pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai. Divisão entre a filha e sua mãe. Entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem são seus próprios familiares. Você está pensando que seu inimigo é o quê? Um ladrão, um bandido, um assassino, um tarado, um estuprador? Você é de Jesus? Você recebeu Jesus em sua vida? Você é cristão de fato, de verdade? Teus inimigos estão no meio da sua família. Os caras querem morrer com você agora. Porque agora você já não é mais cachaceiro, não é mais pinguço, não é mais viciado, né? Agora você já não fala mais palavrão, você já não é mais mentiroso, não vai mais nas 4 letras, sabe a casa da luz vermelha? Já não vai mais lá. Você mudou, você se converteu, né? Não é verdade, abençoado? Se converteu. Agora não vou mais, hein? Nem me chama que agora eu sou cristão. Quem recebe? Então os primos, os tios, os irmãos, os familiares já vão virar a cara. Já não te chama mais para o churrasco. Já não chama mais para o casamento. É brincadeira, hein? Casei, chamei minha prima, tá, não sei o quê. Casou esses dias, passou do meu lado, chamou minha mãe e não me chamou. Ó, prima, ó. Valeu, prima, mas eu oro por você, para que Deus te revele a graça. Continuamos primos ainda, tá? Mas você não me chamou, né, prima? Brincadeira, né? Ou crescemos juntos, você casa, não me chama?
Sou seu primo de sangue, de nascença. Glória a Deus pela sua vida, prima. Glória a Deus pela sua vida, prima. Tá? Sem remorso. Eu te entendo e te respeito também. Mateus 10, 36. Assim, os inimigos do homem serão os seus próprios o quê? Que Jesus falou? Familiares. Só se Deus está falando com alguém aqui. Só se Ele está falando. Então pode reconhecer Deus em nosso meio. Os teus próprios inimigos são os teus próprios familiares. Tudo traíra. Tudo traíra. Faz churrasco, não chama. Casa, não chama. Faz baile, faz aniversário, não chama. É ou não é verdade o que estou falando aqui? Mas quando você não era crente, chamava, né? Quando você não era cristão, chamava, né? Sabe por que não chama mais? Mateus 5, por causa de Jesus. Quem está entendendo? Não te chamam não é porque não vão com sua cara. Porque você, a cara é a mesma. Não te chamam porque agora você segue Jesus. Agora você segue Jesus. Então você já está queimado nos familiares. Está queimado. Eu tô mais sujo que pau de galinheiro no meio da minha família. Por quê? Porque eu prego a graça. Minha família, meus familiares, tem batista, tem quadrangular, tem congregação, tem assembleia, pentecostal. Meu familiar tem um monte. E eu prego e mostro na Bíblia que pela graça somos salvos. Não precisa se batizar nas águas. Batismo nas águas é coisa de judeu. Nós, os gentios, fomos batizados em Cristo. Porque não pregamos o evangelho da circuncisão. É o evangelho da incircuncisão. Não precisa se batizar. O justo vive por fé. Mesmo mostrando na Bíblia, se eu sou perseguido, os caras não olham na minha cara. Mostrando na Bíblia. Eu não, pastor. Ninguém me persegue. Claro, você não prega para ninguém. Aí não persegue mesmo, né? Também não é chamado de cristão. É ação e reação. Ninguém, no familiar ninguém persegue. Está tudo maravilha. Então também não é chamado de qualquer coisa, menos de cristão. Os artistas agora não são cristãos. Os artistas são chamados de evangélicos. O artista, o cara rico, crente, fica feio crente, né? Então o artista da Globo, o SBT, ele é chamado de evangélico. É um meio que o mundo achou para tirar o nome cristão e rotular a pessoa de evangélico. Mas não precisa perdoar igual Jesus perdoou. Não precisa também, né? Você não vai na igreja? Eu vou. Tá bom, evangélico. Não tá bom? Você não era nada. O mundo fala isso. Eu não quero o que o mundo fala. Eu quero o que Jesus fala. Porque a única palavra que é verdadeira é a de Jesus. É a única que prevalece. E eu vou dar uma salva de palmas a ele. A palavra do mundo não tem nenhum valor perto da palavra de Jesus. Fala a verdade, hein? Não penseis que vim trazer paz à terra. E você crente que Jesus veio trazer a paz, hein? Hã? Não pensava isso? Pastor, para mim, Jesus veio trazer paz. Que paz que ele veio trazer? A lei falava, não cure de sábado, hein? Não pode curar no sábado. No sábado não pode trabalhar. Ele ia lá e curava no sábado. Os caras ficavam loucos. Eu não disse que não é para curar no dia de sábado. Espera um pouquinho. Qual de vós, que se o boi ou a jumenta cair num buraco no dia de sábado, porque os caras tudo mercenário, só traz dinheiro. Qual de vós, se o seu boi ou o seu jumento cair no buraco no dia de sábado, vocês não correm para tirar? Vai esperar chegar no outro dia, aí já vai morrer. Quantos bois não vai morrer? Ovelha, vaca, cabra, jumento, cai no buraco, você não tira só porque é sábado. E os caras tudo mercenários, só vê o cifrão nos olhos deles, querendo dizer, pode ser sábado, pode ser o que quiser, eu vou salvar meu boi e minha vaca. Por isso Jesus falava, ai de vós escribas e fariseus, hipócritas. Quem está entendendo? Porque esses caras aí de cristão não tinha nada. Mas já estou chegando no meio do caminho. Lucas capítulo 6.
Fala para o seu irmão, estou aprendendo o que é ser cristão. Lucas 6. Quem já achou? Lucas 6. O que é ser cristão? O que é ser cristão? Lucas 6, verso 26. Lucas 6, verso 26. Jesus disse: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem. Pastor, é o que está acontecendo comigo. Os caras gostam de mim para chuchu. Aonde eu vou, todo mundo gosta de mim, pastor. Mas tá uma maravilha, mano. Ah, tá legal assim? Então, ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem. Estão falando bem de você? Está todo mundo falando bem de você. Numa igreja em graça, que não tem diabo, Hebreus 2,14, que não tem batismo em águas, porque já fomos batizados em Cristo, Romanos 6,3, mesmo mostrando na Bíblia. Olha o que estou mostrando. Mas ninguém persegue, ninguém fala nada. O Batista te ama. Você fala aqui no seu de batismo e ele está de bem com você, te chama para o churrasco, casamento, aniversário. Está uma maravilha. O Batista não está achando ruim? O Batista não está falando nada. O pentecostal não fala nada quando você fala que não tem diabo. Ele não está falando nada. Não, tá até achando legal, está gostando. Lucas 6, 26. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, pois assim faziam seus pais aos falsos profetas. Traduzindo, estão falando bem? Está vendo que estão dando um migué? Na verdade estão te chamando de falso profeta, abençoado. Está te chamando de falso profeta. Pois assim como? Falava bem também. Pois assim faziam seus pais aos falsos profetas. 27. Lucas 6, 27. Mas a vós que me ouves, digo, Jesus falou, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Fazer o bem, não é para você fazer bem a quem te trata bem, é para fazer bem a quem te aborrece. Não é para você amar seu filho, é uma maravilha, amar seu filho é legal pra caramba. Amar seu filho, eu quero ver você amar aquele que fala mal de você. Orar pelo seu filho é uma maravilha. Orar pela sua mãe, quero ver você orar por aquele que te persegue. Sabe aquele amigo das antigas que agora fala mal de você? Quero ver você orar por ele. Aquele que já não olha mais na sua cara. Na rua faz assim, ó, finge que não te vê. Quero ver você orar por ele. É isso que é ser cristão. Quem está entendendo? Vamos continuar. Lucas 6, 27. Mas a vós que me ouvis, digo, amai vossos inimigos, fazei o bem. Circule aí, ó. Diga, fazei o bem. Diga, fazei o bem. Diga, fazer o bem. Tem que fazer o quê? Será que você quer fazer o bem? Fazer o bem. Se eu te contar o que a pessoa me fez, pastor, até você vai querer fazer o mal. Eu não, abençoado. Esses dias aí, estavam me fazendo mal, e minha carne querendo pagar com mal também. Baixei minha cabeça, engoli igual Jesus engoliu, deixei todo mundo e foi embora. Para não fazer o mal. A quem estava me fazendo mal? Quem está entendendo? A pressão sobe, o coração. Você quer descontar, a carne está viva, não está viva? A carne quer descontar. Mas o que Jesus disse? Olha lá, ó, 27, ó. Amai vossos inimigos. Alô, quando você não quiser cumprimentar alguém, abençoado, pode saber que é a sua carne que está mandando você fazer isso. Quando você não quiser olhar para uma pessoa, pode saber que é a sua carne que está mandando você fazer isso. Quando você encontrar uma pessoa na rua e você não quer olhar, você não quer pegar na mão, você não quer conversar, pode saber que é a sua carne que está mandando você fazer isso. Quem é que está entendendo e aprendendo o que eu estou falando?
Quando você vê uma pessoa e você dá a volta para não dar de cara, é a sua carne que está mandando você fazer isso. Quando você vai num lugar, numa festa, em algum lugar, e tem aquela pessoa, sabe? E você, aquela pessoa está aqui. É a sua carne que está fazendo isso. E a receita para a carne é ser cristão. Porque o cristão, ele faz o quê? 27, Lucas 6, 27. O que o cristão faz? Amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Diga, estou aprendendo o que é ser cristão. Coloca o dedo no 29. Vamos ver se já está assim já. Aí, se tiver igual no 29, aí, graça e paz, cristão. Graça e paz, cristã. Lucas 6, 29. Ao que te ferir de uma face, dá-lhe uma porrada na cara dele. Amém? Diga, estou aprendendo o que é ser cristão. Lucas 6, 29. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Não, nem sempre é literalmente a face. Às vezes a pessoa te ofendeu. E aí, como é que faz? Ele falou e eu vou lá e vou falar também. Não é assim, pessoa. Aí não é ser cristão. Quem está entendendo? Aí não é ser cristão. Ele falou e você fala também. Ele mandou e você também vai mandar. Então não é ser cristão. Então, o sentido de vir na igreja, de ler a Bíblia, o sentido, qual a lógica? De ler a Bíblia, o cara manda para aquele lugar, você manda também. Ele dá uma peitada, você é que? Mas então o que é ser cristão? O que é ser cristão? É só vir na igreja? Então a cadeira também é cristã. Quer estar aqui antes de nós e não sai daqui? Diga, o que é ser cristão? Alô, Deus está falando com você aí? Ou você está só me ouvindo? Deus está falando com você? Você tem coragem de testemunhar? Deus está falando com você? Tá? Para terminar, Lucas 6, 29. Ao que te ferir. Alô, ao que te ferir na face. Quantas pessoas se fecham na rua? A pessoa te fecha seu carro. Joga o carro em cima, mostra o dedo. Comigo não tem essa não. Mostrou o dedo, eu mostro também. Então não posso chamar de cristão. Porque não é isso que Cristo fazia. Cadê eu estou entendendo? Pastor, o cara me fecha, eu não vou fechar também. O cara me xinga, eu não vou xingar também. O cara manda para aquele lugar e eu não vou mandar também. Não, se você é cristão. Você é cristão, não. Fala para o seu irmão, eu estou aprendendo o que é ser cristão. Lucas 6, 29. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe a outra. Ao que tirar a tua capa, deixe que leve também a túnica. Dá a qualquer que te pedir. Tem coisas aqui que é difícil pra caramba, hein? Nós temos uma carne. Alô, por isso que em graça não tem condenação. Eu não vou exigir nada de você. Eu não vou cobrar nada de você. Tá? Não vou ficar pegando no seu pé. Pode ficar em paz, abençoado. Estou te ensinando. Isso aqui é para mim também. Tá? Do jeito que você é ovelha, eu sou ovelha também. Do jeito que você é crente, eu sou crente também. Isso aqui é... Primeiramente, tudo que eu estou te lendo, Deus é primeiro comigo. 30, Lucas 6, 30. Dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não peça de volta. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira, fazei-lhes vós também. Para terminar, Lucas 6, 32. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores. Opa, aí não, pastor, eu estou em graça, eu não sou pecador. Mas está comparando com pecadores, com ímpios. Até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem o mesmo. Estou terminando. 2 Timóteo capítulo 3.
Tem que chegar em Paulo, né? Estou resumindo, hein, pessoal? Estou resumindo, hein? Estou resumindo o que é ser cristão. Quem está aprendendo e entendendo, me dá um sinal. Deus está falando com você? 2 Timóteo 3, para terminar. Tenho mais 2 textos. 2 Timóteo 3, quem já achou, diga amém. Diga comigo bem forte, o que é ser cristão? 2 Timóteo 3, verso 12. Isso aqui eu aprendi logo no comecinho, nos primeiros passos da caminhada. Aprendi logo nos primeiros passos. 2 Timóteo 3,12, Paulo disse, você quer saber da verdade? E na verdade, todos os que desejam ser cristãos, ou seja, todos os que desejam viver piamente em Cristo, padecerão perseguições. Abençoado, você conheceu a verdade, você congrega numa igreja que o pastor fala a verdade, ensina a verdade, você já não quer mais andar no erro, né? Salmo 1, já não está mais na roda dos escarnecedores, dos ímpios. Vai sobrar perseguição, não vai? Ou vamos fazer uma festa? Não chama ela não. Por quê? Agora ela é crente, está na igreja lá, anda com a Bíblia, e agora... Não é assim? E os que gostam de te envergonhar? Na festa, no casamento, no aniversário. O aniversário não é coisa normal para gente normal? Todo mundo come, todo mundo bebe? Mas tem gente que vai beber uma cerveja hoje? O cara sabe que você é da igreja em graça, mano. Isso é pegadinha, o cara quer te envergonhar. Tá com o zoião desse tamanho de você, ó. Deixa eu ver, olha lá, deixa eu ver. Para depois falar, para depois queimar o seu filme. Quando na verdade Paulo disse para Tito, ô Tito, vive em graça, tudo é puro para os puros. Quem recebe? Jesus falou, olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai. É pior falar essas frases do que tomar uma cerveja, abençoado. Sabe? É pior falar essas frases de fariseu. E aí, vai tomar cerveja? Você é crente, hein? O que é isso aí? É querendo te envergonhar. Então o que entra, o que contamina não é o que entra, é o que sai. Essas coisas estão no coração do homem, essa maldade no coração do homem, sabe? Essa perseguição psicológica. E aí, vamos lá, vamos. Legal. Ó, ele não, porque ó, ele é crente. Sabe, esse tirar o sarro, essa piadinha, esse zombar. Para terminar aqui, ó, o último texto da noite. 2 Pedro, capítulo 4. Você está em Timóteo, depois de Timóteo é Hebreus, depois de Hebreus vai achar Pedro. Para terminar, 2 Pedro, capítulo... Não, desculpa, 1 Pedro 4, não é segundo. 1 Pedro 4. Último texto da noite. Eu estou crendo que você está aprendendo o que é ser cristão. Amém, abençoado? Diga comigo, ser cristão é perdoar o próximo. Diga, ser cristão é orar por aqueles que me perseguem. Quem está entendendo? Diga, ser cristão é não pagar com a mesma moeda. Ser cristão é fazer o bem para quem me deseja o mal. Cristo não faria isso? Tanto é que ele fez. Ou seja, ele salvou quem nem merecia salvação. Nós. Último texto da noite. 1 Pedro 4. Quem já achou? 1 Pedro 4, verso 12. Eu vou ler esse texto aqui porque teve uma irmã que chegou até mim. Ai, apóstolo, eu estou sofrendo. Ai, eu estou sendo perseguido, pastor. Irmã, calma um pouquinho aí, irmã. Deixa eu ler um texto para a senhora. Chegou fazendo o maior pampeiro para estar sendo perseguido. Mas Paulo foi perseguido. Perseguido nada, só porque a irmã não pegou na mão dela. Mas
perseguido para mim é o que Paulo passou, açoitado, preso, apedrejado. Isso é perseguido. Não pegou na minha mão. 1 Pedro 4, verso 12, para terminar. 1 Pedro 4, 12. Amados, não estranheis, circule na sua Bíblia, não estranheis. Diga, eu não devo estranhar. 1 Pedro 4, 12, para terminar. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Você está sendo perseguido porque você é cristão? Você está sendo perseguido porque você é da igreja Graça e Apostolado? Você está sendo perseguido porque você é do MGA? Não tem nada de diferente. Paulo não foi perseguido? Jesus não foi perseguido? Pedro, Tiago, o Timóteo não foram perseguidos? Não tem nada de estranho, é normal. Só não é normal se perseguir o mentiroso. Aí não é normal. Agora, perseguir quem fala a verdade é normal. Veja que o falso profeta, ninguém fala nada. Sim ou não? Não é? Aí, ninguém fala nada. O cara está vendendo fronha, está vendendo caneta dizendo que é ungida, está vendendo olhinho, vendendo aguinha, vendendo tijolinho da construção. Ninguém fala nada. Aí o pastor Marcos Gomes aparece na internet, mostrando na Bíblia, Efésios 2,8, pela graça você é salvo. Romanos 6,3, você foi batizado em Cristo na sua morte. Hebreus 2,14, olha, o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Aí me persegue. Mas aquele que está mentindo, ninguém fala nada. Então, é normal perseguir os que são da verdade. Quem recebe essa palavra? O anormal é não estar acontecendo nada. Para terminar, 1 Pedro 4,12. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos. Está sendo perseguido? Alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. Você não é cristão? Cristo, cristão. Para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Olha, se pelo nome de Cristo sois perseguidos, se pelo nome de Cristo sois injuriados, difamados, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não é para o verdadeiro crente falar um glória a Deus, um abapai bem forte? Por quê? Por quê? Ele está sendo perseguido, mas sobre ele repousa o quê? A glória de Deus. Ele está sendo mal falado, está sendo perseguido, está sendo difamado, mas sobre ele está o quê? Está a unção, que não é qualquer um que tem. Abapai. Ó para terminar, 1 Pedro 4, verso 15. Coloca o dedo no verso 15. Que nenhum de vós, o que ele diz? 1 Pedro 4, 15. Que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios. Traduzindo, fofoqueiro. 16. Entretanto, se padece como? Cristão. O que nós somos? Cristãos. O que nós somos? Cristão. Terminal. 1 Pedro 4,16. Entretanto, se padece como cristão, não se envergonhe. O cara sendo apedrejado não vai ser envergonhado? Ele não tinha feito nada, hein? O Estevão não fez nada, foi apedrejado. O Paulo não fez nada e foi apedrejado. Jesus não fez nada e foi cuspido, crucificado. Está escrito, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus por este nome. Pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Não tem nada a ver com isso, quero nem saber. Isso é problema deles. Qual que é o fim deles? 18. E se é com dificuldade que o justo se salva, aqui não é salvação pela graça, tá? Aqui não é salvação da vida eterna. Salvar para você continuar vivo na terra, se livrando de bandido, de assassino, de coisa errada. Então,
18. Se é com dificuldade que o justo se salva, onde comparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus. Pastor, quer dizer, então tem gente que sofre segundo a vontade de Deus? Pessoal, você não quer a vontade de Deus na sua vida? Pastor, eu quero a vontade de Deus em minha vida. Quer mesmo? Ou já está mudando de ideia? Pastor, estou pensando que a vontade de Deus é ter minha casa logo. Não vejo a hora de ter minha casa, pastor. Você não vê a hora de pregar também Jesus para as pessoas que não conhecem? Por que você não vê a hora de falar da graça para quem está debaixo da lei, sofrendo, sendo enganado? Você também não quer ver a hora de falar a graça para quem está sendo enganado com fogueira santa, campanha? Você não quer ver a hora de pregar também, é verdade? Você só quer ver a hora de ganhar uma casa. Está pensando que aqui é o quê? É a porta da esperança, Silvio Santos? Eu não estou falando para você que o mundo mudou o conceito. Mudou ou não mudou? As pessoas vão na igreja porque quer um carro zero. É ou não é verdade? Quero ver vir na igreja por causa de Jesus, meu irmão. Eu quero ver vir na igreja por causa de Jesus. Eu quero ver ser perseguido, ficar quieto, dar glória a Deus. Não é ser perseguido, ir lá e mandar para aquele lugar, xingar, sair no tapa ainda. Não, isso aí o mundo já faz. Não é verdade? Isso o ímpio já faz. Eu quero ver você ser mal falado e engolir e ficar quieto igual Jesus fez, igual Paulo fez, igual Timóteo, igual Estevão. Aí você vai ser chamado de cristão. Não pelos homens, mas por Deus. 1 Pedro 4,19 para terminar. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador, fazendo o mal e pagando com a mesma moeda. Amém? Fazendo o bem. Diga, eu nasci para fazer o bem. Eu sou cristão, semelhante a Cristo, e vou viver como os cristãos viveram, porque o Espírito Santo que estava neles habita em mim também. Glória a Deus por essa noite, onde Deus me ensinou, através do apostolado, o que é ser cristão. Graça e paz. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.